paz do Senhor a todos. Hoje estamos com o nosso convidado especial aqui, pastor Alexandre Simas, um amigo nosso de infância. Estamos para falar hoje aqui sobre um tema muito interessante, que é a igreja e a pandemia. Foi uma sugestão de um dos nossos internautas, né, pastor? Foi do Davidson, né, David? Davidson e o Tei, comentado também pelo Tei. O Tei da sessão nostálgica. Sessão nostálgica, famosa sessão nostálgica. Muito bom, muito bom. O Davidson Valadão, me parece, né? Que estava lá, que é o taxista. Que é o Valadinho. Brincadeira, Davidson. É você mesmo, taxista. Muito bom. Foi muito interessante para nós esse tema, né? Muito interessante. E a gente vai fazer com muito brilhantismo sobre isso daí. Beleza, nós já havíamos comentado, né, pastor, sobre esse tema, porque a gente vem conversando, né, nas nossas conversas aí do dia a dia sobre esse assunto da igreja e essa pandemia, porque é uma coisa que atingiu o mundo inteiro, não só a igreja, mas, comércio, tudo, né? Uma situação mesmo muito complicada. Então, nós voltamos já, nós falaremos sobre esse assunto, a igreja e a pandemia. Espere. Quase que a gente faz. Direto. Vai embora. Eu ri por causa disso. Tá gravando ainda. É ruim? Tá. Vamos lá, sério? Vamos retornar agora. Olá, paz a todos. Estamos agora de volta para, agora sim, né? Começarmos o nosso bate-papo, né? Nesse nosso quadro Maná Eterno, no canal Escatologia, Princípio do Fim. Aproveite, né? Dê aquele like, né? Que ajuda a gente no canal, né? Se inscreva lá no canal também, chame o teu amigo para ver, tá bom? Nós estamos aqui com o pastor Alexandre Simas, da igreja Wesleyana, né? Pastor, nosso tema hoje é a questão da igreja e a pandemia. Nós já conversamos bastante, né? Em off, né? Várias vezes sobre esse assunto, e o Davidson, né, como falamos, ele fez uma sugestão do tema que nós havíamos já conversado há bastante tempo. E a igreja e a pandemia, como nós podemos ver a situação da igreja e a pandemia aí? Esse tema, na verdade, é muito importante pelo que a gente vem passando e que, pastor, ninguém esperava. Ninguém esperava. O mundo não estava preparado. Ninguém... foi de um negócio assim, de um dia para o outro fechou tudo e foi aquela coisa que a gente, talvez as outras nações que estavam passando já por isso antes de nós, já estavam já sabendo a situação, a gravidade. Que nós enfrentaríamos. Que nós não sabíamos até então. Todo mundo estava em festa, era como nos dias de Noé. Casava-se, dava-se em casamento. Poxa, então estava assim, de repente, aquela situação toda. Bom, pastor, eu vejo aqui o seguinte, que primeiro que ninguém esperava aquilo que a gente já conversou e vem conversando. O mundo foi pego de surpresa com a Covid-19, né? Então a gente não estava esperando, de fato, uma coisa dessa aconteceu de um dia para outro, fecha tudo. Então, e isso serve até como termômetro, de certa forma, para a gente tirar as pessoas com aquela mentalidade de que o evangelho é um evangelho Nutella, é um evangelho mimimi, é um evangelho de luxo, que pode tudo e que de prosperidade. Então veio uma pandemia como essa, que não pode ter doença, que não pode conquistar, que não pode prosperar. E agora, como fica a teologia da prosperidade e daqueles que dizem também que é cura para todos, que pode curar todos? Que tem a obrigação. Não é que Deus, como se Deus tivesse a obrigação de curar todos. Não que a gente esteja torcendo para tudo isso. Não é isso. E não desacreditando disso. Não desacreditando no poder de Deus e no que Deus faz. Mas a gente tem que ser autêntico e falar aquilo que a Bíblia diz. É possível que alguns, até cristãos, possam pegar esse tipo de problema, porque na Bíblia está cheio de situações de homens de Deus que ficaram doentes. Na verdade, a gente até falou ainda agora sobre isso daí, aquela questão de que algumas questões de que o mundo, as pessoas, os cristãos, vamos dizer assim, não esperavam e não estavam preparados, de certa forma, para isso tudo acontecer. E isso caracteriza que
alguns líderes, alguns pastores, alguns líderes, talvez não tenha ensinado um verdadeiro evangelho que a Bíblia declara ser. Que é viver num momento desse. Que é viver num momento de dificuldade. Estamos proibidos de estar nos reunindo. Né? A gente pode colocar aí, ó, Jesus foi procurado como bebê, para ser morto. Os apóstolos morreram de forma... Tudo horrível. Tudo absurdo, exceto João na ilha de Pátimo lá, mas, enfim, uma perseguição, o evangelho, se a gente colocar até no Antigo Testamento. Hoje, né? Lá também no Oriente ainda tem isso, nossos irmãos lá, infelizmente. Então, aí a gente não sabe, sinceramente, eu não sei de onde que as pessoas tiram para ver um evangelho desse tipo. Nutella. Mimimi de que não pode acontecer uma provação, uma dificuldade que vai negar a fé. Acabou tudo, vou deixar o evangelho para lá. Pegando esse gancho aí, digamos assim, como a gente pode ver isso, que eu estou pensando aqui que algumas pessoas já me disseram que estão desanimadas de continuar na caminhada da fé porque estão dizendo que perderam a passada. Como pode perder passada em 3 meses que não está podendo ir a um local de culto? Sabemos que é muito importante estar no local de culto, a igreja é uma referência, né? Temos um local para nos reunirmos, estar junto com nossos irmãos, a comunhão é indispensável. Mas, num momento desse, a nossa fé não pode estar presa a ir lá. Senão nós vamos morrer. Qualquer perseguição que vier, nós vamos então, não quero mais saber porque eu não estou mais... Eu fiquei assim quando a pessoa me disse que ela estava desanimada porque perdeu o passado. Eu falei, onde está então o que evangelho ela recebeu, né? A gente respeita muito a opinião de cada pessoa e o que a Bíblia também fala sobre Jesus. Ele disse, a minha casa será chamada casa de oração. O apóstolo Paulo falou para a gente não deixar de congregar. Enfim, a gente não está tirando aqui a questão da importância do templo. Sim. Né? O templo é muito importante, mas eu não posso perder a passada, como o pastor Jean falou aqui, e acabar a minha fé, desanimar, porque eu estou 2 meses, 3 meses, aí o que diremos das pessoas que estão passando perseguição, os irmãos, né, que não podem congregar e que não podem também participar da ceia, porque também tem aqueles que acham, não estou tomando ceia, acabou minha fé. Acabou tudo. Perdi esse mês na ceia. Olha, perdeu. E a gente vê que não é bem assim, né, pastor? Não é bem assim. Infelizmente, como você havia falado no começo, um evangelho Nutella. Porque tem que se dizer que vamos passar por situações difíceis, sim. Porque é a realidade da vida. É a realidade. Ou ninguém na sua família, ou você mesmo, nunca ficou doente, ou nunca teve uma dificuldade. E aí como fica a sua cabeça quando você só ouve de lá que você só vai ter vitória, sem luta, que não é mencionada a luta, só vai ter bênção, só prosperidade, só ganho, só posso todas as coisas no sentido de beleza, de show de bola, mas posso todas as coisas, todas, tanto boas quanto ruins. E aí agora vem uma coisa ruim e a pessoa diz, desanimei. É verdade. A gente tem que compreender e saber diferenciar entre o padrão de Deus estabelecido para nós, entre o padrão de Deus estabelecido, e o viés da permissividade. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, a gente é normal, para aqueles que entendem, a gente está no templo, a gente está ceando, a gente está comungando, né? É normal, mas se não puder, isso é uma permissividade divina. Eu não posso me desesperar e perder minha fé e acabar toda a minha aliança com Deus por causa de uma permissão divina que eu estou atravessando, que eu estou passando. Ou seja, existe um padrão perfeito, ok, ir à casa de Deus, ir ao templo, participar da ceia, mas se eu não posso, maior é a minha fé. Exatamente. Maior é a minha fé, a minha aliança. Porque nós somos o templo, né? Porque nós somos o templo. Agora que faz valer isso, né? Então, de fato, é isso aí, pastor. É nesse momento que faz valer o que nós falamos sempre, né? O que a Bíblia, repetimos o que a Bíblia diz, que nós somos o templo. Então, se nós somos o templo e o Espírito Santo vive em nós, nós não podemos ficar fracos porque não fomos ao local de culto, né? Isso. Então, em cima disso tudo, vem uma pergunta: será que essa pandemia ela esfriou a fé da pessoa ou ela acabou mostrando que a pessoa não estava aquilo tudo que ela pensava que estava? Uns foram esfriados pela pandemia, vamos dizer assim, vamos colocar assim,
Mas há aqueles que falam assim, não esfriou, mas mostrou quem era. Né? Tem as duas óticas, né? Tem as duas óticas. Pode ser que alguns realmente estavam aliançados numa atividade espiritual e foram esfriados porque não perseveraram, ou então olharam para um outro lado, perderam a sua aí diga-se, a sua passada, aí entra a passada, né? Perderam, ok. E outros, na verdade, nunca tiveram. Pode ser que alguns outros nunca tiveram, mas estavam agarrados em um princípio religioso. Mas isso não pode ser exatamente, o senhor falou exatamente o que eu ia falar. Isso não pode ser um ativismo? Um ativismo religioso, um ativismo ali eclesiástico, né? Que eu me lembro agora do filho mais velho, do pródigo, que ele fazia tudo o que a casa do pai precisava ser feita. Ele estava trabalhando, estava no campo trabalhando, estava lá na lida, né? Estava na atividade, estava na missão, digamos assim, fazendo tudo o que a casa do pai precisava ser feita. Mas quando o mais moço, o irmão dele, voltou, ele não quis nem obedecer o que o pai pediu a ele de entrar na casa. Então, ele fazia tudo o que a casa precisava, mas não fazia o que o pai o ensinou, o que o pai queria, que era amar o seu irmão. Então, a atividade, ela é boa, porém, ela não pode ser um ativismo. Uma coisa onde você, se não tiver aquilo, se não tiver de frente a um ministério... E isso é uma situação tão, assim, uma linha tão fina de se ver, que para a maioria é um cristão autêntico, sim, às vezes, mas não é um ativista religioso autêntico. Tem pessoas assim, é um ativista religioso, sabe, né? Acostumado e que autêntico. Então e nessa hora isso. A pandemia ressaltou isso tudo. Pode ser, né? Pode ser. Nessa hora tirou pastor, toda a atividade, né? Porque, pastor, na verdade o crente nascido de novo, genuíno, a pessoa que foi convertida, convencida pelo Espírito, sabe? A pessoa, ela é crente, firme. Ela é firme em qualquer tempo. Qualquer momento. Eu não vou aqui descaracterizar, tirar de que uma pessoa dessa não possa desanimar, que senão... São as nuances que passam. Mas é muito difícil. Uma pessoa que nasceu, tirar uma pessoa... Não pode largar, né, pastor? Não pode largar o evangelho por causa disso. Você pode até dar uma coisinha, mas eu quero dizer, perdi a passada, larguei, parei, não quero mais saber, por causa de 2, 3 meses que não se reuniu. Estava baseado, então, talvez numa reunião junto com os irmãos, né? E não propriamente em Deus. Então, tem uma outra situação, pastor, é que algumas pessoas são favoráveis a que as igrejas nunca tivessem parado. Nessa alta de pandemia e o número subindo, alguns eram favoráveis que nunca tiveram parado, porque a fé, que temos que continuar tal. Agora, o outro lado que parou seria a falta de fé? Parou porque não podia mais se reunir, tal, seria a falta de fé. O outro era fé mesmo, era realmente fé o que o outro estava fazendo, ou era uma atividade, um ativismo também de estar lá e até um risco, né, para quem estava lá naquele momento numa situação dessa? Eu vejo isso aí, é uma coisa bastante pertinente e bem falada nos últimos dias, esses dias que a gente está vivendo sobre essa pandemia, que há a questão de uns que pararam, outros que continuaram aplicando isso daí. Vocês não têm fé, nós que temos porque continuamos, enfim. Eu acho que não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso. Por quê? Porque se existe um decreto... E não é perseguição. E não é perseguição religiosa. Porque podemos fazer o culto, né? Então não é perseguição. É um vírus que está contaminando e matando gente. Ora, existe uma autoridade, todas as autoridades do mundo e alguns fazem decreto dizendo que não pode. Eu tenho que ser obediente a esses decretos, sim. E se o meu município, se o meu estado, meu município está... eu estou dentro disso daí, eu sou um líder religioso, sim, eu tenho que estar inserido, né? Agora, respeitando a opinião contrária. Mesmo a pessoa tendo um decreto e a pessoa não obedecendo, eu já vejo um olhar meio complicado de estabelecer isso, porque já vai pelo lado de desobediência às autoridades. Isso não entra naquela palavra que Pedro disse, que muitos podem se basear nisso, né?
não, mais vale obedecer a Deus do que aos homens, mas não caracteriza o momento que estamos vivendo uma perseguição religiosa. Isso era uma questão de perseguição religiosa. Mas nós podemos fazer coisas, inclusive estamos fazendo mais do que antes, né? Lives para todo lado. Seria estranho se, tipo, pousada pudesse abrir, cinema tá aberto, tudo abrindo, e a igreja fechada. Proibida, a igreja não pode. Aí sim caracteriza que eu tenho que obedecer realmente a minha fé a Deus, que eu sei que é uma perseguição religiosa. Mas fora disso, não tem nada de perseguição religiosa, não tem nem como afirmar uma situação dessa aí. Que na verdade, num momento como esse, acaba que a gente acaba encontrando salvação e não indo para a igreja, né? No sentido do corpo, né? Tá? Que fique bem claro. Não temos como posso falar? Ficamos um pouco mais protegidos não indo para o templo, porque estamos nos recolhendo em quarentena dentro de casa. Então, nesse caso, quem tem os seus idosos, grupo de risco, essa situação toda, indo para o templo, acaba que a coisa pode complicar um pouquinho mais. Agora, isso significa que não precisamos mais ir ao templo? E quando parar a pandemia? Será que esse pessoal que ficou em casa, acostumado com lives, no sofá da sua casa, às vezes na cama, ali curtindo tranquilamente, enquanto não pode ir ao templo, mas quando tudo passar, o que você acha que vai acontecer com a igreja quando a pandemia passar? Isso é a grande pergunta, meu irmão. O que vai acontecer quando a pandemia passar, hein? Você aí também está pensando o que pode acontecer. Olha, vai acontecer, eu acredito que vai acontecer muita coisa. Vai acontecer muita coisa, né? Principalmente que, de fato, alguns acham que as igrejas vão encher. Eu já ouvi dizer, quando a pandemia passar, os templos vão estar lotados. Eu já ouvi. Não discordo. Queira Deus. Que de fato seja dessa forma. Seja, né? Mas há uma pesquisa, pastor, de alguns religiosos ilustres, dizendo que quando a pandemia passar, já passando a pandemia, que isso esfriaria a fé. Isso já é uma pesquisa feita por algumas denominações, pastores. Eu vi falando sobre isso aí, que muitos não retornarão mais ao templo. Mas isso significa dizer, na mente desses que não retornarão ao templo, é uma outra questão aqui, de que eles vão pensar que eles desanimaram da fé, ou eles vão pensar, não preciso mais ir lá? O ponto? Eu acho que os dois aplicaria os dois. Uns que desanimaram, enfraqueceram e não retornaram porque por N motivo, né? Que isso minaram a fé deles. E outros porque encontraram brecha para entrar, para ser introduzido uma outra teologia, né? Uma teologia que não precisa de templo. Cristo em casa na realidade mesmo. Vai ficar não criticando, né, o programa da rádio lá. Teologia? Mas falando que agora a pessoa vai querer ficar só em casa. É verdade, né? Verdade. E achando que não precisa mais estar no templo, né? E de certa forma, não há realmente, pastor, colocando aqui como nós já conversamos anteriormente, sabemos que nós temos que estar firmes independente de estar lá, mas quando não podemos estar lá, quando podemos estar lá, a gente se apoia, né, no escritor aos Hebreus, que diz que a gente não deve deixar de congregar, né? Seja junto com seus irmãos, seja na igreja, seja em algum local, você congregue, esteja junto na comunhão com os seus irmãos. O problema é que a gente acaba se isolando, sendo só um membro comum. E um membro comum, ele não é igreja, ele é só um membro do corpo, e que ele corre um sério risco de estar separado do corpo, dele gangrenar. Porque quando você corta um membro, corta um dedo e deixa ele lá separado do corpo, ele vai apodrecer, porque ele é só um membro. Agora, quando ele está junto ao corpo, ele é igreja, ele é corpo de Cristo. Verdade, pastor. Eu fiz até aqui, analisando algumas observações sobre o efeito da pandemia, né? O efeito da pandemia, que é aquilo que a gente está, tudo a ver com aquilo que a gente tem falado aqui, né? No quadro Maná
eterno, né? E a gente, eu vejo o seguinte, na verdade, o efeito da pandemia tem provocado, sabia, pastor, que a maior desavença familiar e separações tem acontecido agora, como nunca antes. Você ficou muito junto? Aí vem a minha pergunta. Era assim, ó, até que a morte nos separe. Agora tá até que a pandemia nos separe. Ou seja, ficou junto? Ou seja, será que era de fato não havia já um problema naquele relacionamento? As brigas aumentaram, as separações, os divórcios aumentaram, os divórcios por causa da pandemia, porque o homem, agora a mulher fica dentro de casa. Como que pode isso? Mas não é até que a morte nos separa, não é? E não é a pessoa amada? Não é a amada, não é? E isso tem se alastrado de É claro brigas. que pode, né, pastor? Sabemos que pode ocasionar mais problemas estando tanto tempo mais juntos. Mas isso tudo é motivo, né, para então há alguma coisa aí nesse relacionamento. Pasme, isso até eu estou falando isso no nosso meio religiosos. Religiosos. É melhor colocar assim, religiosos. Então que isso tenha acontecido. Então a gente vê essas divergências, como o pastor colocou aqui, o templo, a pessoa fazendo um templo talismã, né, que é importante, mas eu não posso perder a questão da minha família. A minha família, independente da pandemia, eu tenho que ter um amor, um sentimento. Não pode uma pandemia vir e fazer dividir a minha família. Então, outra coisa que nós vemos aqui é a situação também financeira, pastor, das igrejas. Que isso veio alarmar agora. Muitos pastores e muitos líderes com dificuldade. Não estou falando aqui por nenhuma denominação específica, mas estou falando aqui em geral, o que as igrejas estão passando por dificuldade financeira, aluguel, né? Algumas que pagam aluguel por causa da pandemia, porque não tiveram reserva, pastor. Aquilo que o governo federal está dando para os nossos, para os 600 ou 300 para a população, a gente talvez, eu penso uma opinião minha aqui, não denominacional, mas a denominação tinha que ter uma reserva, um fundo, porque aquilo para ajudar, porque o que é técnico e o que é possível é para a gente fazer, mas o milagre e a fé só Deus faz. Né? Tudo bem. Agora, eu acho que as denominações sérias, as denominações deveriam repensar e ver isso daí. A questão de ter, para ajudar um pastor, ajudar um membro de igreja, ter uma reserva, um fundo, e não ficar desesperado. Porque nessa situação toda, pastor, pode correr o risco, né? Não podemos aqui taxar, né, afirmar nada disso, mas estamos conversando num papo aqui muito interessante. Pode correr o risco de haver a necessidade, o interesse de voltar a congregar, talvez por essa necessidade, pela necessidade financeira, e não só pela outra necessidade de almas e tudo mais, mas a necessidade financeira pode falar alto nessa hora, porque não houve planejamento, não houve, né, essa situação aí. Não falando contra, mas aí acaba fazendo com que o líder religioso, ele acaba fazendo até o culto dele com o objetivo de trazer as ofertas. Porque ele também tem que comer, temos que entender isso. Claro, também, né? Nós entendemos. Não estamos criticando aqui essa situação. Não estamos criticando de forma nenhuma, mas falta de... colocando a situação da falta de planejamento. Que é falta de... Eu complementar aqui, falta de planejamento da denominação, da religião, para poder isso não acontecer mais. Né? Ter uma reserva, um fundo religioso, porque senão tem que se pensar mais na frente. Né? E daqui a pouco o que pode acontecer. Pode vir, né? Então temos que estar preparados. Maravilha. Então esse é um assunto realmente muito, muito interessante, porque a maior preocupação do cristão nesse momento é ele olhar para si, porque Deus já conhece a cada um de nós. Ele olhar para si e falar: o que a pandemia fez comigo? O que a pandemia me mostrou? Como eu estou diante de Deus nessa pandemia? Cada um agora deve se analisar, nós mesmos. Eu mesmo me analisei, me analiso, né? Porque quem não se analisa, ele não está preparado para responder para si mesmo algumas questões. Então, a pessoa precisa pensar: como eu estou? Eu estou mesmo interessado em voltar a congregar? E se estou, por quê? Qual é a motivação?
É porque eu preciso encontrar meus amigos lá, eu preciso tocar no Ministério de Louvor, eu preciso estar à frente de algum evento, estar à frente de alguma situação nos departamentos, toda a situação que a igreja tem na sua parte administrativa. É isso que eu estou sentindo falta? A motivação do coração. Exatamente. Qual é a motivação do seu coração de estar congregando? Do meu coração, dos nossos corações, de estar no templo, de estar fazendo a obra de Cristo, ou público ou em particular, qual é a motivação? Na verdade, isso está atrelado, tudo isso que nós estamos falando aqui, está atrelado a uma pessoa nascida de novo, convertida, transformada pelo poder de Deus, mudada, que entendeu de fato o evangelho genuíno e verdadeiro, que ela não comeu um evangelho, aquilo que deram e aquela primeira impressão de um evangelho, um romantismo, um evangelicalismo, um romantismo ficou dentro dela. Ela entendeu o evangelho de Cristo. Isso é muito importante para nós. Eu costumo pensar sobre isso aí, pastor, que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é alimento para nós, né? Então eu costumo dizer que às vezes em alguns púlpitos o que acontece é que se abre a palavra, que é alimento, se lê a palavra, que é alimento, apesar de que a palavra não volta vazia, mas há uma necessidade de explicar a palavra, né? Como lá o Filipe, que o Espírito Santo mandou Filipe até o eunuco e explicar a ele que ele não estava entendendo. Então há uma necessidade de explanar a palavra. E quando você lê a palavra, que deveria ser alimento e é alimento, mas você fala de outra coisa, fala de um evangelho que não é o evangelho verdadeiro, eu costumo dizer que aquele alimento só solta o cheiro. Para a pessoa, e cheiro não alimenta. Cheiro dá mais fome. Então a pessoa ouve aquilo ali, sente o cheiro, pensa que está alimentado, mas quando passa os dias que vem a prova, ela não tem força em si, não tem os nutrientes em si para mantê-la de pé. Num momento desse, por exemplo, né? Que nós deveríamos ser os mesmos. Podemos até, irmãos, sentir falta de estar juntos, isso é natural. Nós sentimos falta de um amigo, de um irmão, do pastor, o pastor sentir falta das ovelhas, de estar junto, estar congregando, isso é natural. Agora, isso nada tem que a ver com perder a fé, nada tem a ver com você deixar de caminhar, nada tem a ver com você perder a sua salvação. Eu perdi minha salvação por causa disso, né? Porque nós precisamos receber o evangelho verdadeiro e nos alimentarmos para, nesse momento, estarmos firmes. Aí eu penso assim, sabe, pastor? A irmã Aline, que está aqui do meu lado, que eu estou entregando agora. Eu penso assim, o que tinha, irmã Aline? Pastor Jean, aqueles irmãos nossos do primeiro século, que eram mortos, que eram perseguidos, martirizados e não negavam sua fé. Qual era o segredo daqueles homens? Né? Qual era o segredo daqueles homens, daquelas mulheres que morriam? Né? Que evangelho é aquele? A diferença que eu vejo muito aí, com certeza o pastor também está falando nesse sentido, retoricamente, já sabe a resposta, né? Sim. É a questão do Pedro antes da descida do Espírito Santo e o Pedro pós a descida do Espírito Santo, né? Antes da descida ele negou Jesus. Isso. Até para uma criada. Pós a descida ele falou, não, aqui eu vou pregar, não importa, me importa obedecer a Deus do que aos homens. Pode dar chicotada nas costas, do que eu vou. Então, a diferença é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo, está nascendo de novo, é vivo. O que é um avivamento? Né? Se não o Espírito vivo dentro de nós. E Espírito Santo, a gente está falando de falar em língua não, tá? Manifestações de dons é uma outro tema. É outro maná eterno. É um maná. Bom, estamos chegando aqui ao final, foi muito bom estar aqui com o pastor Alexandre, uma maravilha, um tema realmente que podemos até de repente repetir, né? Se vocês colocarem aí suas observações, né? Dando aí o seu comentário, e a gente pode até repetir, fazer um novo quadro novamente. Com certeza virei com o pastor Alexandre novamente aqui para falarmos de outros temas, mas podemos também repetir né? O pessoal aí, a galera toda gostar do tema aí e querer falar outras sugestões. Pastor, suas
considerações finais. Tá certo, as nossas considerações é o seguinte, é que você, todos nós, sabemos que ninguém vive para sempre. Uma hora a conta vai chegar, né? Então é nossa hora que a gente teme pela vida, pela família, a pandemia, todo mundo é aquele pensamento. Então, uma hora a gente tem que estar preparado para qualquer momento. Uma hora a conta vai chegar, a partida vai acontecer, a senha vai chegar, vai bater, né? E uma outra coisa, valorizar o tempo devocional, a comunhão com Cristo, com Deus. Isso é muito importante. Faz toda a diferença. Diante dessa pandemia, de tudo isso que a gente está atravessando, valorizar a intimidade, a comunhão com Deus. Terceiro, valorizar a família, né? A família está junto, filho, filha, viva em paz, vivam em comunhão, vivam na bênção do Senhor. Aproveite esse momento, né, pastor? Aproveite. Aí o terceiro e o último, valorize cada segundo da sua vida. Seja grato, tenha gratidão a Deus, né? Gratidão. Se você está aí, está bem, meu irmão, agradeça a Deus. Foi aí que o salmista disse: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Depois dele recitar vários versículos que Deus tinha o livrado de laços, de mortes e de provações, aí ele falou: o que eu darei ao Senhor? Então, fica essas considerações finais. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos compartilhar, vamos curtir, vamos comentar, expõe a sua opinião, coloca aí temas, já o pastor Jean vai estar falando sobre esses temas aí, e a gente vai estar junto, partilhando, todo mundo junto. Amém? Maravilha! Poxa, muito bom o papo aqui. Né, a gente poderia se estender até mais aqui, mas vamos deixar para uma próxima, né, para poder não ficar também cansativo aí para os irmãos e para todos os ouvintes, né? Mas uma maravilha estar aqui com o pastor Alexandre Simas, é sempre bom, o papo rola solto, é muito legal. Então, fique com esse quadro Maná Eterno, se inscreva no canal Escatologia, Princípio do Fim, tem vários temas lá, não só de escatologia, tem vários assuntos lá que você pode lá olhar, comentar, se inscrever, né? Tem vários assuntos lá para você aprender um pouco mais da palavra do Senhor, tá bom? Então, ficamos por aqui. Maná Eterno! Um abraço!